Entende? Sim, sim, sim. Tem essa garantia, mas aí tem outras discussões, né? Igual participação nos lucros, né? Hoje a jurisprudência é contrária a fazer esse repasse. Mas eu já vi algumas positivas. Na PL do cara. Uhum. Até se o cara tiver uma PL grandona, já... Então aí vai do que o advogado pedir e do que vai conseguir, né? Apesar que pensando assim, a pensão, ela é pra cuidar da criança. Sim. Né? Você tem que tentar manter o padrão de vida Perfeito, que isso ela mesmo. tinha quando você era casado. É o parâmetro da jurisprudência, é isso. E aí, você paga aquela conta todo mês. Não existe 13, 14 meses. Talvez o certo era... Você não pensa assim? Eu tô errado? Sim. Não tá. Mas aí é que, por exemplo, aí o que é a alegação do judiciário? Chega dezembro, janeiro, tem material escolar, tem despesas extras, né? Tem férias. Então, assim, acaba que o gasto também do pai e da mãe é um pouquinho maior. Né? E aí vem essa compensação também. Mas essas despesas, elas acabam tendo que ser divididas, não? Não. Por exemplo, eu tenho ações que fixa-se, né, o valor da pensão e nada mais é repassado. E aí, então, depende do caso. Existem casos que fixam o mínimo e aí material escolar e despesa médica é repartido. Depende de cada caso. Eu consigo abater, por exemplo, eu pago uma pensão fixa. Se eu, por exemplo, o meu moleque, o menino quer viajar, eu vou lá, eu pago a viagem, eu posso abater? Seria um bônus. Não pode. Você faz além, né? Você não pode tirar daquele desconto. Por exemplo, você vai lá e compra uma roupa bacana, uma mochila escolar e tal, eu vou deduzir aqui do valor. Não pode. Nem não em pode caso ter de abatimento. saúde, tratamento. Não. Aí tem que compartilhar a despesa, não diminuir daquele fixo. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu conheci um cara que a folha dele vinha zerada. Ele trabalhava numa empresa e a folha dele vinha zerada. Lá na empresa do Thiago, velho. Ele pagava 8 pensões. 8 pensões. E a folha dele vinha zerada. Eu tava assim, por que vinha zerada? Ele tinha que trabalhar pra não ser preso, entendeu? Ele tinha que trabalhar pra não ser preso. Mas tava tudo certo pra ele. Ele pegava um almocinho ali na empresa, fumava um cigarro que alguém dava, né? Alguém dava o cigarro. Mas a hora que vinha a folha de pagamento era zero. Eu tenho um caso bem interessante, assim, de uma jurisprudência lá do meu escritório. A pessoa alegou que ela tinha 5, 6 filhos, não sei, e por isso ela não deveria pagar aquele valor que foi fixado provisoriamente, né? Aí o juiz, nesses dizeres, na decisão, informou o seguinte, deferiu, né, o seguinte, ele falou assim, olha, quando você decidiu ter o segundo filho, você sabia que você tinha o primeiro. Quando você decidiu ter o terceiro, você sabia que tinha o 2 e o 1. Quando você teve o quarto filho, você sabia que tinha o terceiro, o segundo e o primeiro. Ou seja, se você tomou essa decisão de ter todos esses filhos, é porque você tem capacidade. Não sei, hein? Não concordo com esse juiz. Eu concordo, porque aí é que tá. É muito fácil colocar 10 filhos no mundo e falar assim, agora eu não posso pagar pro primeiro que nasceu porque eu tenho 10, não, entendeu? Eu entendo esse pensamento, mas eu conheço um tanto de gente que tem muito filho e tipo assim... Não, por que você... escapuliu. Escapuliu, não, mas sabe? Escapuliu com 5, 6 mulheres diferentes. Eu te juro que eu conheço família assim, que o cara ganha um salário mínimo, a mulher também ganha um salário mínimo e os caras têm 5, 6 filhos. Mas aí é irresponsabilidade, né? Eu acho que escapuliu... Mas né? as pessoas hoje, não sei lá, não tem... Falta educação, falta um conhecimento nisso daí, alguma coisa do tipo. Eu acho que educação pode até... mas a pessoa assumir o risco e é uma pessoa adulta e capaz, né? É um cidadão capaz de tomar decisões, então... Às vezes a pessoa não sabe nem o que ela pode fazer. Não, tem também. A gente sabe que isso rola também, né? Mas você recebe mais. Mas às vezes a pessoa não sabe o que ela pode fazer pra parar de ter filho. Ela não sabe que se ela fizer uma operação ali... Comprar uma televisão. Ou um preservativo. Ligar, sei lá, fazer uma ligação de trompa, fazer uma... né? Eu esqueci o que faz no homem, mas é... Vasectomia, né? Pode fazer... A pessoa não sabe. Hoje, por exemplo... O SUS faz, não faz? Faz, o SUS faz. E tem uma informação interessante, porque até o ano passado, ano retrasado, não sei, eu não sou muito boa de memória com legislação, assim... O marco certinho, as datas. Mas antigamente precisava da autorização do parceiro, né? Sim. Pra fazer. Hoje não precisa mais. Não precisa mais. Por exemplo, se você quer fazer vasectomia, você não precisa da autorização da sua parceira. Mesmo sem ter filhos? Mesmo. Aí vai analisar outros critérios, né? Dentro da legislação. Mas a legislação já traz os critérios. Você não precisa da autorização
do cônjuge, entendeu? Nossa, mas aí você tem que procurar quem? Porque o SUS. médico não vai falar. No SUS. Você entra no crivo do SUS, aí vai verificar outros critérios, né? Se você for aprovado lá no SUS, tá tudo certo. Tá tudo certo, isso. Mas e no particular? Porque tem... Eles passam pelo mesmo... Vai analisar o mesmo critério, tá? Eles vão analisar o mesmo critério. Isso é recente? É recente. Eu lembro que há uns 4 anos atrás eu procurei um médico fazer vasectomia. Quando o meu marido fez a vasectomia, ele precisou da minha autorização também. Mas hoje em dia não precisa mais, porque é um direito, é o seu corpo ali, né? É uma decisão sua, unipessoal, né? Vamos dizer assim. Eu sei que envolve o cônjuge, às vezes, ali, né? Se é um núcleo familiar, mas é uma primária, a decisão é da pessoa, né? Então, hoje não precisa. Pô, legal isso aí. É bem bacana. É uma evolução nesse sentido. Isso, né? muito. Eu concordo 100%. Essa aí não tem como você discutir isso. Não. Porque, mesmo assim, se o cara não tiver filho, você concorda? Se ele não tiver. Eu acho que, às vezes, pela idade, poderia ser, assim, um divisor. Porque, às vezes, você pega uma pessoa de 18 anos, tem os critérios da lei da idade, tudo direitinho. Ele não pensa em ter filhos, ele não sabe o que é um filho, ele não teve essa vivência ainda. Por exemplo, quando eu casei com a Bianca, a gente tinha um contrato, não assinado, mas verbal, de que nós não teríamos filhos. Sim. Ela falou, eu caso com você, você casa sabendo que eu não vou ter filhos. Eu não quero, não vou ter. Não vou ter. Beleza. Pra mim, na época, eu fiquei feliz quando eu disse. Falei assim, pô, se ela não quer, um problema a menos. Não teremos filhos. Okay. Opa, aceito muito bem a situação. Tempo passado, eu com filhos hoje, eu percebo que a gente estava fazendo uma coisa que não era a melhor opção pra gente hoje. Depois dos filhos eu percebi, falei, poxa, pensa se a gente não tem... mudei de ideia. Entendeu? Se a gente não tem o filho, por exemplo, Talvez a gente nem estivesse junto. Eu vejo que você não é um cara muito bom de fazer contrato, assim, porque acabou que você quebrou o contrato de várias formas, né? Você arrumou um filho fora do casamento e arrumou filho no casamento também. Quebrou o contrato. Quebrou o contrato de várias formas. Horrível fazer contrato assim. Comigo, mano, eu vou te falar. Por isso que nem bigode eu uso, Michael. O contrato é no fio do bigode. Eu já não tenho. Eu falo, não tem isso. Mas existem esses contratos verbais mesmo, né? Essas relações interpessoais, principalmente quando é casal, né? E acaba que o tempo vai modificando, né? Vem a maturidade, vem outras escolhas, né? Outras questões que acabam fazendo com que aquele casal repense, né? Ou então decida não ficar mais juntos, né? Pô, você falou que não é 30%. Como que a gente calcula hoje uma pensão? Uma ótima pergunta. Hoje é calculado pela necessidade da criança, a capacidade de quem paga e a questão da razoabilidade, né, do bom senso, que a gente chama de trinômio. Então, é levantado todas essas questões, né, para ver se realmente não está ultrapassando ali, né, o bom senso, se está dentro da necessidade daquela criança, que nem você colocou muito bem a questão de não modificar o padrão de vida, e a capacidade financeira de quem faz o pagamento. Tá? Então, todos esses quesitos são analisados hoje dentro do judiciário para que seja fixada uma pensão. Então, por exemplo, por que o filho do Neymar recebe, sei lá, 50, 100 mil de pensão? E uma outra pessoa aqui tem meio salário mínimo fixado por filho? Porque é avaliado, né, todas essas questões. É um conjunto de análise, né, do que o filho precisa de 100 mil por mês. Nesse caso, nem entrou mas o padrão existe, de vida. mas existe a capacidade, existe, né, a capacidade de quem tá pagando, existe, né, uma pessoa, o filho de um Neymar, por exemplo, precisa de segurança, precisa de, né, de estar respaldado com outras questões que uma criança que não é filho de um famoso, por exemplo, um famoso mundialmente teria, né? Eu tenho uma bugada aqui agora. Me ajuda nesse instante, olha aqui. O filho do Neymar, fora do casamento, recebe 100 mil por mês de pensão. Vamos colocar assim. Do caramba, não precisa de mais nada. Mas daqui, vamos pensar, sei lá, 30 anos, o Neymar morre. E nesse tempo ele teve 2 outros filhos dentro de um casamento que viveram com ele a vida toda. E descobre-se que a vida desses meninos que viveram com ele a vida toda, eles gastavam, por exemplo... 30 mil? Dos 2 milhões por 2 mês. Milhões. Um vivendo com 100 e os outros 2 vivendo com 2 milhões por mês. Quando for repartir herança, tem compensação para esse que viveu só com 100? Não tem. Não tem. Não tem. É proibido.
Porque aquele que vivia com 100 poderia a qualquer momento pleitear esse aumento de pensão. Entendo. Entende? Então, isso não interfere na sucessão. A revisão, a gente chama de coisa julgada dentro do direito. Existem questões, a maioria delas, quando tem uma sentença definitiva, não se pode discutir isso de novo. A pensão alimentícia, a visita, a guarda, são questões que não fazem coisa julgada. Ou seja, podem ser discutidas por 1, 2, 3, infinitamente. Então, por conta disso, não há compensação. Eu não sei se isso é bom, sabe? Porque acaba que esse dinheiro ele tem que ser usado pro filho, né? Sim. E hoje existe uma parada que, tipo assim, vou pagar a pensão, vai pra mãe, a mãe que vai usar, ou vice-versa. Mas a maioria dos casos, é raro, mas o cara que paga, ele reclama muito, porque ele acha que é a mãe que tá usando o dinheiro pra pôr silicone, pra viajar. Comprar roupa. Doutora, a senhora sabe, você vive isso muito mais do que eu. Mas tem uma solução. Prestação de contas. Prestação. O cara que tá pagando, ele pode move pedir. uma ação de prestação de contas. Pra saber se aquele dinheiro está sendo empregado pro filho. E se não for, reduz. Reduz. Aí vem a revisão. Então, não há prejuízo. É que eu falo, a pessoa, às vezes, existem casos, tá? Eu não tô dizendo que não existe, né? Então, assim, pensando bem no equilíbrio, assim, das situações. Existem casos, sim, que às vezes a pensão não é destinada totalmente pro filho. Mas existem casos também que, às vezes, o pai tá ali, ou a mãe... E que falta, e o pai tá ali dizendo, né? Porque a mãe, por exemplo, foi pra um bar ali no fim de semana, tá usando dinheiro da minha pensão. Tem muito disso também. Porque a gente sabe que a gente vive... Tem um machismo estrutural na nossa sociedade, né? Então tem esse comportamento. Mas também tem o outro comportamento também do que gasta e não emprega pro filho. Igual, recebi uma ligação tem 2 dias, o cara deu o celular pro filho, pra eles se comunicarem, de um caso do escritório, e descobriu que a mãe tava usando o telefone. Pra ela. Deu velho pro menino. Isso, entendeu? Então, assim, a gente sabe que tem essas distorções, mas existe a ação de prestação de contas e a revisão da pensão. Então, se há um indício de que esse desvio está acontecendo, a outra parte pode se movimentar. Né? E aí exigir que realmente seja aprovado, né? Levantar esses gastos da criança para verificar se está sendo empregado todo o dinheiro. Com nota fiscal, com tudo. Comprovantes, Porque tem como, né? Você está pagando uma escola, vai ter um boleto, vai ter uma nota fiscal, você está pagando um inglês, uma natação, alimentação hoje, né? A maioria das pessoas não transita com dinheiro em espécie. Né? Então tem como, por exemplo, um cartão de crédito, um Pix, então não tem como provar. Tudo que a criança gasta entra na despesa. Tudo, dela. inclusive lazer. Porque é um item que às vezes a maioria das pessoas não sabe, né? É o Play Card ali que ela gasta na Play Store, tudo aquilo ali. É tudo, todos os gastos. Desde alimentação, vestuário, por exemplo, uma coisa que a maioria das pessoas não sabem, né? Lá a gente desenvolveu uma planilha para que as pessoas vejam às claras o que realmente engloba uma pensão. Que legal. Quando você coloca... eu passo isso para os clientes para as pessoas terem essa noção, né? E aí quando você fala assim, despesa da moradia, né? Água, luz, energia, aluguel, tudo isso entra no rateio, para ver qual é o valor daquela criança. Porque se ela mora com uma mãe que paga aluguel, que tem energia, que tem internet, que tem não sei o quê, existe um gasto dessa criança ali. Então precisa mensurar quanto aquela criança gasta naquela moradia. A mesma coisa o lazer. Uma criança exige ela vai pedir pro pai ou pra mãe um sanduíche, um picolé, ou ir no cinema, ou num parque. E esse gasto não pode ser mensurado apenas para um dos genitores. Ele precisa incluir isso, né, nessa planilha de despesas mensal. Sim. Então, todos os gastos, sem exceção. É tipo assim, pegar... nessa casa mora 3 pessoas hoje. A mãe e 2 filhos. Perfeito. Divide pra 3. E ver qual é a cota parte das crianças. Você vai pagar 2 terços. Isso. A mãe arrumou outra pessoa pra dentro da casa. 4 pessoas. Divide pra 4. Isso. Né? E você continua pagando a energia de 2 pessoas, que é os filhos lá. Porque essa pessoa tá consumindo a energia, a internet, né? E tudo mais. Sim. O negócio é que, assim, quando você faz a conta e tem de onde tirar a grana, mano... Acho que tudo dá certo. Mas quando você pega um cara que ganha R$1.500, né? E você vai, sei lá, vou pegar o tradicional, que seria uns 30%, que não existe, mas eu acho que ele não vai conseguir pagar menos do que isso. Ele mora num aluguel, sei lá, de 600, 700 reais. Esse cara que ganha R$1.500, dificilmente ele tem uma casa própria.
Então você pega ali 700 dele. Ele paga uma energia baixa, mas é mais de R$100. Ele paga pouco de água, mas é R$100. Foi R$900. Ele vai fazer um supermercado básico, uns R$300. R$1.200. Sabe? Ele tem que pegar, às vezes, uma condição. Não dá pra ele pagar. Aí o que o judiciário fala? Você tem um filho, você tomou essa decisão de ter esse filho. Se o seu salário não é suficiente para suprir o básico para uma criança que não tem condições de discernimento, de poder gerir a própria vida, procure outro emprego. Ou dá seus pulos. Dá seus pulos, literalmente. Vai porque a criança. dois serviços. Justamente porque Entendi. a criança, vamos supor, o adulto ainda tem o poder de decidir, né? Sim. Eu vou comer isso, eu não vou comer aquilo, porque meu salário não dá. A criança não, ela é totalmente dependente. Entendo. E ela tem que ter o básico do básico. E aí, se esse básico não está sendo suprido, a pessoa que é adulto, capacitado e tomou a decisão de ter esse filho precisa buscar. Tanto que, por exemplo, uma pergunta que é clássica: eu tô desempregado, eu posso parar de pagar pensão? Não. Não Claro. pode. Não pode. Não é justificativa. Vai preso. E eu acho que tem casos que o vô e a avó tem que pagar, né? Sim, se o cara... se supre todas, né? Cavou ali tudo, não conseguiu bem, a pessoa já foi presa, pode direcionar para os avós. E se o cara tá fazendo... Ele fala, não tô empregado. Mas aí tá fazendo um bico, Aí tá prova, né? A gente consegue provar, Consegue? né? Consegue testemunha, né? WhatsApp, rede social, aí a gente faz essas provas. Dá pra pedir uma quebra de sigilo, assim, do telefone? A gente... É muito investigativo isso aí. É demais. Lá no escritório eu já consegui quebrar até sigilo de cartão de crédito. De cartão? Porque a pessoa às vezes fala assim, não, na minha conta no movimento, mas tem uma conta ali de um laranja e tal, mas movimenta um cartão de crédito pesado. Eu pensei nisso, que tipo assim, vai lá, o pai fala que, eu recebo R$4.000, mas aí vai ver o cartão do cara, tá vindo 20 quebra mil de todo cartão mês. de crédito é excelente. 20 mil todo uma coisa mês. que- Opa, olha aqui, não é 4 mil, você tá fazendo uma grana por fora aqui, tá vindo 20 mil no seu cartão. É igual esses dias, teve um cara lá que falou assim, eu ganho 20 mil, né? A gente conseguiu uma pensão bacana lá, ganhou 20 mil. Aí só a fatura do cara era 50. E vice-versa também, né? Tipo Vice-versa. assim, às vezes eu já vi mãe que, tipo assim, a mãe não ganha nada, não tem carteira assinada, não tem empresa e tal, mas ela é manicure e tem uma conta bancária lá e vai ver, ela movimenta 8 mil de cartão todo mês. Sim, a Todo mesma mês. coisa. Dá pro pai falar assim, opa, olha aqui o cartão da minha esposa aqui, ó. Porque a proporção da pensão não é 50-50, ela pode ser 60-40, 70-30. Então, saber o quanto o outro ganha é muito importante. Tanto para quem paga, quanto, né, o outro quem vai receber. Então, por exemplo, eu tô pagando ali, a pessoa tá falando que ganha R$1.000 por mês, aí o juiz foi lá e fixou que eu tenho que pagar 70% das despesas dos meus filhos e ela 30%, porque ela fala que ganha R$1.000 por mês, 2.000. E aí, você pede a quebra do sigilo bancário também da outra parte. Pra provar, por exemplo, que ganha 8 e não 2. Ou... Mas e quando você tá pleiteando? Tipo assim, pro seu cliente, né? A outra parte tá ganhando 50, mas o seu ganha 1.000. Não, aí depende, a gente tem que defender. Roberto, isso pô. Eu tenho que proteger. Pergunta, velho. Que Eu tenho que pergunta. saber, porra, ué. Que pergunta. Eu quero Isso saber que se ganha pô. 1.000 ou não, Mas ué. assim, ó, eu sempre deixo claro, falo assim, olha, se o outro advogado for bom, ele vai descobrir. Sim. E eu já deixo ciente, olha, não tem como, não vai ficar pedra sobre pedra. Então é melhor dizer a verdade. Vai sempre. Isso, então é o que eu falo, que às vezes pode ser que o advogado não vá cavar, mas eu, por exemplo, cavo.